Já estamos de volta e vamos falar de saúde do coração. Na semana passada, nós começamos a falar sobre infarto do miocárdio, falando justamente sobre doenças que podem ocasionar o coração. E começamos a debater sobre determinado assunto e é claro que foi o tempo insuficiente para esgotarmos e nunca será suficiente, mas pelo menos para esclarecer mais dúvidas. Convidei o Dr. Antônio para voltar, o cardiologista que é o nosso colaborador aqui do programa Mega Profissionais, Dr. Antônio Menezes, que gentilmente aceitou o nosso convite para que nós pudéssemos pelo menos esclarecer uma parte maior das dúvidas, né, doutor? Justamente. Tudo bem com o senhor, né? Tudo bem, tudo bem. Doutor, nosso questionamento no programa da semana passada foi justamente isso. O que é o infarto? O senhor já me esclareceu e eu vou dividir com eles, e me corrija se eu estiver errado, por favor, que o infarto é o quê? O coração, quando para de receber o sangue oxigenado, ele começa a morrer, uma parte daquele coração. Isso já é o infarto. E até eu falei com o senhor, bom, uma questão de uma pessoa leiga, né? Morreu uma parte, mas tem um outro restante. Então tem muito coração aí. Então a pessoa não vai morrer de infarto, né? Tem tratamento, o senhor já me antecipou que tem tratamento, né? Eu gostaria de pegar daí essa explicação do infarto. Uma parte morreu, a pessoa tem infarto. Quais são os sintomas, aliás, do infarto? Aquela questão do coração, como é que funciona? O principal sintoma do infarto é a dor no peito. Existe um dito popular, o coração não dói. Ele dói sim, ele dói justamente no momento, um dos momentos que ele dói, é no momento que ele está sofrendo, não sentimentalmente, né? Que ele dói também, mas ele está mal nutrido, vamos assim dizer, não está recebendo a quantidade de oxigênio necessária para fazer suas trocas, para o metabolismo da célula do miocárdio, né? Ser suficiente. Tá, mas aí a dor é muito aguda. Isso, é uma dor considerada uma das dores mais fortes. Mas não tem aquela questão da dor nas costas? A dor, ela pode ser tanto na região do pré-córdio, né, que é a clássica dor do infarto, é a dor que começa aqui em queimação ou em opressão, o paciente fala que é algo que está oprimindo, né, apertando, e vai irradiando para o braço, né, o braço esquerdo. E também pode, só que hoje a gente percebe que os casos são muito variados. Então, uma dor, por exemplo, que vai irradiar para o braço direito, ou uma dor que começa aqui e vai para as costas. Uma dor no estômago é muito importante, porque muitas vezes o paciente está com dor no estômago, né? Uma dor que não cessa com o uso de medicamentos de farmácia, que é o primeiro lugar que ele vai na farmácia, para tentar resolver, e essa dor vai intensificando e pode ser uma coronária obstruindo, né? Dor na arcada dentária. Eu tive um paciente, por exemplo, que estava com a dor na arcada dentária, foi ao dentista, achando que é o problema de dente. Natural. E, coincidentemente, ele tinha uma cárie e no momento em que estava tratando, né, aumentou o estresse, aí o infarto, ele teve uma síncope na cadeira do dentista, né? Então, existem os lugares específicos. O importante de tudo isso é, como você tinha colocado no programa anterior, é você conhecer o seu próprio organismo. Eu converso muito com os meus pacientes, porque o pior inimigo que você pode ter é aquele inimigo que você não conhece. Sim. Né? Porque o desconhecido é que é o mais, o que nos amedronta é o desconhecido. Então, fazer o check-up, ir no médico com certa regularidade, tentar buscar se eu tenho algum fator de risco, então esse fator de risco pode... Só para a gente relembrar que os fatores de risco são os tabagistas, são os fumantes, né? São os hipertensos, diabéticos, obesidade, o sedentarismo, a história familiar, né? E aí vamos falar dos parentes de primeiro grau, parentes também de segundo grau. E na história familiar, por exemplo, eu tenho um irmão que teve o primeiro evento aos 40, aos 50 anos. Então tem que tomar muito cuidado, porque provavelmente eu posso ter nessa faixa etária. Mas isso pode ser hereditário?
ele tem um caráter hereditário também. A doença, porque na realidade a gente está falando, o infarto agudo do miocárdio, ele é uma consequência. A gente está falando da doença chamada ateromatose, que é uma doença inflamatória, conhecida hoje como uma doença inflamatória, que acomete os vasos de uma maneira geral, e em específico do infarto, as coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. Tá. É porque antigamente, eu não sei se isso procede ou não, mas eu tinha ouvido falar que quando o coração aqui dói o peito, não o coração, quando o peito dói, não precisa preocupar não, pode ser um estresse, alguma coisa assim. Agora, quando dói o meio das costas, aí sai correndo que você pode estar morrendo. Não, O povo fala isso, não é isso não. Não, acontece que a gente recebe, eu gosto muito do paciente que chega para tirar as dúvidas, né? Está com a dor no peito, seja a dor aqui, seja a dor irradiou para as costas, ou uma dor estranha que está acometendo o tórax, né? Uma dor que ela é meio silenciosa, mas ela vai e volta, ela ainda, isso é uma fase que a gente chama de uma angina, né? Uma angina que está prenunciando, que é uma angina instável, está prenunciando um evento maior, não é? Então, e aí sim, se chegar ao hospital, se chegar ao médico, ainda nessa fase, a gente consegue evitar até mesmo o infarto, porque você consegue, de uma forma, desobstruir a artéria que ainda não fechou e evitar com que aquela artéria provoque um infarto e a perda de uma parede do coração. É sempre tratamento cirúrgico? Não, hoje a gente tem duas possibilidades quando você está diante de um quadro agudo, que é o uso dos chamados fibrinolíticos, que eles seriam como um produto para limpar a gordura e desobstruir, né? As pesquisas para esses medicamentos vêm desde o século passado, final do século passado, e hoje também nós temos a angioplastia, que é um tratamento onde você faz o cateterismo, que é o exame que você vai verificar aonde está a obstrução. Você passa o catéterzinho ele é capaz de abrir um balãozinho que abre a artéria e permite o fluxo novamente. Isso no infarto agudo do miocárdio, isso é disponível em Goiânia e em outras cidades do interior que já tem esse tipo de tratamento. Tá, em todo o Brasil também. Em todo o Brasil também. Agora, a questão de nós podemos prevenir, porque a gente sabe que o infarto é uma questão que vai... não posso anexar idade, posso isso, infarto? Pode, eu acho porque vai acontecendo, ele vai acontecendo ao longo da vida. Isso, vai acontecendo, e à medida que você vai envelhecendo, a possibilidade de ter é maior, né? Sim. O coração envelhece? O coração envelhece, como todo órgão, né? Ele vai ficando mais rígido com o tempo, o sistema elétrico dele também vai prenunciando, ele vai mostrando uma dificuldade para estimular o próprio coração. E o coração para? Ele para, infelizmente. Tá. É porque o senhor falou que o infarto não é no... é na parede. É na parede, mas é por causa da artéria que não irrigou ele devidamente com o oxigênio. Ok? E o senhor falou também que tem alguns fatores que predispõem isso, que a idade vai muito avançada. E aqueles casos em que o atleta tem uma parada no meio tem um infarto fulminante, que eles chamam, né? Isso. Que morre no meio do campo, ele é um atleta. Como é que ele teve esse infarto fulminante? Ou seja, na hora, a morte é instantânea, parece, né? É o que a gente já comentou aqui também, que é a morte súbita. E existe uma confusão, né, entre a morte súbita e o infarto. É isso que eu ia perguntar agora, né? Porque isso para mim não era morte súbita, isso é infarto. Porque quando você, por exemplo, tem uma arritmia súbita e a pessoa, o atleta, por exemplo, ele tem uma malformação ou tem um problema elétrico no coração e durante o exercício ele cai, né? Ele tem uma parada cardíaca. Então, necessariamente, dependendo da idade dele, dos fatores de risco que ele tem, ele não teve um infarto. Ele teve, como causa do infarto, como causa da morte súbita, um problema elétrico. Principalmente em relação à idade. Né? Normalmente o atleta, ele passa por exames periódicos. Então, o atleta de alta performance, o atleta de clubes, o atleta profissional, ele tem todo um acompanhamento. Dificilmente um atleta vai ter um infarto
em campo ou durante um jogo, etc. Mas ele pode ter alguma malformação, uma arritmia súbita que já é uma um outro problema, é uma morte súbita. Tá. Diferentemente daqueles casos também de pessoas que estão conversando normalmente e caem. Aí o infarto... A depender de fator de risco e da idade, pode ser um infarto. Pode ser infarto. E esse infarto fulminante? O infarto pode ser fulminante, que é quando você obstrui, vai depender, porque as artérias do coração, existem as maiores e as menores. Se ele pega uma artéria de um calibre maior, uma artéria maior, consequentemente a parede é maior. E quando ela é obstruída, aquela parede que sofre é maior. Sim. Então as consequências serão piores. Entendeu? E aí pode ser até rápido demais. Inclusive, na semana passada, o senhor mencionou que a diferença está no atendimento imediato daquele paciente que começou a sentir os sintomas. Justamente. Sentiu os sintomas, tem que ir imediatamente para um hospital, né? E realmente um hospital que seja qualificado para aquele tipo de atendimento. Justamente. Não adianta ele ir para um posto de saúde que ele não vai ter. Às vezes o primeiro passo, por exemplo, principalmente se a gente fala de saúde pública, o acesso ao serviço de primeiro atendimento, ele sendo bem atendido e entrando dentro de um protocolo, a partir daí ele vai ser encaminhado para um serviço que faça, por exemplo, o cateterismo, que faça a angioplastia, mas ele tem que ser atendido por um profissional que tenha conhecimento e que possa orientá-lo quanto à possibilidade do infarto. Certo. Até 24 horas? O ideal é até as 6 primeiras horas, o ideal máximo, assim, o ideal é ideal, né? Mas até 12 horas você consegue revascularizar, ou seja, desobstruir essa artéria sem tanto prejuízo para o ventrículo. Tá. Lembrando mais uma vez que o infarto pode ser aquelas paredes, né? As plaquinhas de gordura que estão dentro da artéria que fecha. Tá. Podem cometer pequenos ou grandes espaços, né? E isso a gente só vai ver depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico. O tratamento de emergência, ele vai fazer o quê? O tratamento de emergência ele vai diminuir o estresse, diminuir a dor, dar um suporte para o paciente se ele tiver com a pressão muito alta, se ele tiver com a pressão muito baixa. Certo. Então é o tratamento... Vai estabilizar. Isso, estabilizar o paciente. Ok. E a partir daí tomar uma diretiva. Não, a gente vai usar um medicamento para desobstruir ou então a gente vai encaminhá-lo com um serviço de hemodinâmica para poder fazer a angioplastia. Veja bem, quando a gente fala de coração, a gente quer já entrar com atendimento imediato, e quando a gente fala em socorro, é socorro mesmo, né? Tem que ser rápido, mesmo, né? Então, quando chega lá e a gente já pensa que vai aplicar o que no coração? Vai ter algum medicamento que vai direto no coração? O senhor já está me falando que vai atendendo primeiro as questões periféricas e decorrentes daquele estresse. Enquanto você vai contactando toda a equipe, montando a equipe para dar o atendimento. Mas aí será que não atrapalha não? Esse atendimento não tem que ser direto no coração? Não. O paciente chegou, por exemplo, ele está com suspeita de infarto. Eu estou fazendo perguntas leigas, doutor. É porque a grande parte da população precisa entender melhor um pouquinho. Ele chegou com a suspeita de infarto. Aí, logo de imediato, é colhida uma história brevemente para não perder tempo, né? E você já pede para o paciente fazer um eletrocardiograma, que é um diagnóstico. Tá. E o eletrocardiograma já colhe o sangue para ver se as enzimas do coração elas estão alteradas. E a partir desses dados, com o exame que você vai fazendo, você já vai desencadeando outros mecanismos para outros profissionais para poder ajudar aquele paciente. Certo? Então, o diagnóstico mesmo do infarto, ele é feito a partir da história que a gente tem, do eletrocardiograma e do exame de sangue. Com esse diagnóstico eu posso então desencadear... O que é diagnosticado no sangue? Porque quando a parede do coração ela começa a sofrer a necrose, ele libera algumas enzimas. E quando essa taxa de enzima sobe, eu já tenho a resposta de que o coração está sofrendo a necrose. Tá. Então é um conjunto que faz o diagnóstico, né? E o tratamento pós isso existe? Existe. Pós esse tratamento emergencial? E a pessoa pode voltar ao normal? Olha, a depender... A vida normal? É isso, a depender da extensão do infarto, se for pequeno, e do tratamento mais precoce do infarto, a pessoa pode sim ter uma vida normal, mas agora ela sabe que ela tem a doença. Porque a doença que eu disse como aterosclerose, ela não vai deixar de existir. Ela vai ter que cuidar dos fatores de risco, ela vai ter que ser uma pessoa muito mais preventiva, né? E tem como o coração funcionar só com uma parte?
Tem, vai depender da parte que se perde e da quantidade de músculo que se perde. É claro que se perde muito músculo, mesmo que ele sobreviva, ele vai ter um coração insuficiente. Como bomba, não vai ser uma bomba tão boa como ele tinha antes. Quais são os efeitos? Pode ter, isso, ele pode ter arritmias, como a gente já discutiu aqui, ele pode ter a que a gente chama insuficiência cardíaca, quer dizer, sofrer muito com falta de ar, com muito cansaço, atividades que antes ele fazia, a seguir ele não vai poder fazer com tanta eficiência. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu dou a importância do coração semelhante ao do cérebro. E quando há um cometimento, quando dá uma parte do cérebro, ela é comprometida, os efeitos são rápidos, né? A mobilização, a dificuldade de mobilização, enfim, são diversos, né? Penso eu que o coração também seria esses efeitos colaterais, né? Justamente. Mas é claro que diminui a qualidade de vida. Diminui. Quer dizer, se você quer manter uma qualidade de vida, manter a sua vida, tem que fazer a prevenção, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pela sua paciência em responder perguntas às vezes que parecem ser muito leigas, né? Mas necessárias para o entendimento da grande população. E o senhor tem muita paciência, né? Aliás, por ser professor, né, está acostumado a ensinar, né? E faz isso com grande excelência. Muito obrigado. Espero que o senhor volte o mais rápido possível. Tá? Temos muitas dúvidas. Precisamos cuidar melhor do nosso coração. E nós voltamos já já, depois do nosso intervalo.